Quando você ouve a expressão obras faraônicas, o que te vem à mente? Esse termo está relacionado a construções monumentais de grandes proporções, e temos exemplos desse tipo de construções espalhadas pelo mundo afora. Mas obviamente ele faz referência ao faraó, que foi uma figura ilustre da cultura egípcia. Hoje nós vamos falar sobre a arte no Egito Antigo. A religiosidade regia todos os aspectos da sociedade egípcia. Ela interpretava o universo, ela justificava a organização social e política e determinava o papel de cada classe social. E, consequentemente, orientava toda a produção artística. Os egípcios eram politeístas, ou seja, eles possuíam diversas divindades. E eles acreditavam que essas divindades poderiam interferir na história da humanidade. Um outro aspecto muito importante que fazia muito parte da vida desse povo era a crença na vida após a morte. E a produção artística quase que girou totalmente em torno desse aspecto. O fundamento ideológico da arte egípcia era a adoração aos deuses e ao faraó. Para esse povo, o faraó tinha tanto poder político e religioso, porque as dinastias eram determinadas pelas divindades. E as construções dos túmulos, que serviam como moradia para a vida após a morte, deram origem ao termo utilizado no início desse vídeo, obras faraônicas, já que esses túmulos, que são as pirâmides, são extremamente gigantescos. Existem vários mistérios que envolvem as construções dessas pirâmides. Existem algumas linhas que acreditam que os egípcios simplesmente encontraram as pirâmides prontas, que elas foram descobertas por conta da erosão, por conta da areia que foi cedendo. Outros acreditam que tiveram ajuda de alienígenas ou de viajantes do tempo, mas não se sabe ao certo qual foi realmente a técnica utilizada para a construção dessas pirâmides. Sabe-se que são monumentos construídos a partir de pedras. As pedras que foram utilizadas não se encontravam muito próximas às construções dessas pirâmides, então eles tiveram que tirar de um local e levar até lá. Acredita-se que eles construíam canais e o rio Nilo invadia esses canais entre as pirâmides para que eles carregassem essas pedras que pesavam toneladas até o local onde elas seriam empilhadas. Essas pedras eram organizadas e empilhadas de tal forma que entre uma e outra não havia nenhum tipo de argamassa ou cimento e que não caberia nenhuma folha de papel entre uma e outra, porque o encaixe era totalmente perfeito. Essas pedras tinham tamanhos irregulares e se encaixavam como pecinhas de montar, como brinquedos de criança. Dessa forma ficavam extremamente resistentes ao tempo e a prova disso é que elas estão até hoje intactas. Gira todo o mistério em volta dessas construções, principalmente o que envolve, a morte de muitas pessoas e maldições de faraós, de divindades, porque demorou-se muito tempo para que pudessem entrar e realmente ver o que tinha guardado lá dentro. Alguns também acreditam que os egípcios dominavam algumas leis da física e que já trabalhavam com magnetismo, com algumas ondas, com alguns elementos que fazem parte da física, de tal forma que essas pedras elas chegavam através da levitação até as construções. Acredita-se também que eles faziam rolinhos de madeira e rolavam essas pedras até o local, mas não se sabe, por exemplo, como que essas pedras chegaram até o topo. Então, aquela primeira corrente que afirmava que eles abriam canal para que o rio Nilo invadisse aquele local e que levassem as pedras flutuando não. Como é que é o nome? Flutuando. As pedras flutuando em cima da água, eles também construíram um sistema que facilitava subir, através de compotas, subir essas pedras até o topo dessas pirâmides.
Essas pirâmides recebiam uma camada de verniz e elas brilhavam como ouro. Agora imagina, você está andando no deserto, de repente tem uma coisa muito luminosa, muito grande que brilha como ouro. Então eram monumentos que foram feitos justamente para demonstrar todo o poder do faraó e toda a magnitude e megalomania daquele povo. As 3 principais características das pirâmides são solidez e durabilidade, sentimento de eternidade e aspecto misterioso e impenetrável. Na verdade, as pirâmides não surgiram assim tão grandes dessa forma. Elas vieram de um processo construtivo que originou-se nas mastabas. As mastabas foram os primeiros tipos de túmulos que eram também feitos com pedras empilhadas em uma proporção bem menor. Eles foram aumentando cada vez mais até chegar nas construções gigantescas das pirâmides que nós conhecemos atualmente. Mas nós não podemos resumir toda a arquitetura egípcia somente com as pirâmides. Existem os templos, existem os palácios, os hipogeus, a esfinge e vários outros monumentos que fazem parte dessa cultura. A maioria deles foram construídos com pedras. Existem 3 tipos diferentes de túmulos. As pirâmides, que são os túmulos destinados ao faraó e à sua família. O hipogeu, que são os túmulos para a nobreza. E as mastabas, que é o túmulo para a população geral. Os 2 principais templos são o templo de Karnak e Luxor. E os 2 são dedicados ao deus Amon. As pirâmides mais conhecidas são a de Quéops, Quéfren e Miquerinos, que se encontram num complexo de Gizé. E em frente a essas pirâmides está a Esfinge. A Esfinge também é um monumento feito de pedra com corpo de leão e com cabeça de gente. Os egípcios costumavam muito representar principalmente as divindades com o antropozoomorfismo, ou seja, eles misturavam partes de animais com partes de humanos. E geralmente as partes animais davam referência às principais virtudes dessa divindade. Como é o caso da esfinge. O corpo de leão sugere a força e a cabeça humana sugere a inteligência. Ela foi feita com o intuito de proteger as 3 pirâmides dos maus espíritos. Havia todo um ritual que envolvia a preparação do corpo do faraó para a vida após a morte. Na verdade, quando o faraó nascia, eles já contratavam uma equipe de profissionais que seria responsável pela construção da sua pirâmide, do seu túmulo, porque para os egípcios o mais importante não era essa vida. Eles acreditavam que essa vida era simplesmente a preparação para a vida após a morte. Depois que o faraó morria, ele passava pelo processo de mumificação. E a mumificação também é um processo que está inteiramente ligado à religiosidade. Qual era a necessidade de preservar esse corpo? Porque os egípcios acreditavam que a vida após a morte seria vivida com esse corpo. Então era função deles preservar o corpo para que na vida após a morte o faraó e as outras pessoas tivessem realmente esse corpo de forma intacta para aproveitar essa vida. Esse processo demorava bastante tempo, alguns dias. Eles tiravam todos os órgãos, eles colocavam alguns pedaços de tecido, como linho, por exemplo, colocavam várias substâncias químicas, banhavam esse corpo no azeite, em óleos, enfim, era um processo bem específico. Eles tiravam então o cérebro, puxavam pelo nariz, tiravam o coração e colocavam o coração num pote, num vaso do lado do sarcófago, porque eles acreditavam que esse coração seria pesado na transição entre a vida após a morte. Inclusive temos várias pinturas egípcias em que apresenta, uma divindade relacionada à vida após a morte, e ela pesando o coração, uma balança, de um lado o coração e de um lado a pena. Se o coração fosse mais leve que a pena, é porque a pessoa foi muito boa, então na vida após a morte ela iria usufruir de coisas muito boas. Se o coração fosse mais pesado que a pena, então ela foi ruim e a vida após a morte seria dessa mesma forma.
As esculturas egípcias também eram feitas com pedras. Utilizavam, além das pedras comuns, algumas pedras preciosas como aquamarine, lápis lazuli e até mesmo ouro. Faziam esculturas gigantescas e também pequenas. Um grande exemplo de esculturas grandes é o Colosso de Menon do Templo de Luxor. São duas esculturas muito grandes feitas de pedras e que ficam próximas a esse templo. Temos também as miniaturas que eram colocadas junto do túmulo do faraó e esculturas que representavam divindades e também o escriba. O escriba era o funcionário responsável pela escrita hieroglífica e os hieróglifos são um tipo de escrita baseado em figuras. Essas figuras podem significar letras, palavras ou até expressões inteiras. Elas eram colocadas em papiros e também nas paredes, tanto dos templos como dos palácios e até mesmo das pirâmides. Eles registravam as histórias, os feitos, as batalhas, as derrotas, tudo que acontecia naquela dinastia era representada através dessa escrita. Por isso que esse funcionário era tão importante naquela sociedade. Essas esculturas eram feitas de forma estática, ou seja, esses elementos não sugeriam movimento, estavam geralmente virados para frente e davam a impressão de serem fortes e imponentes. As esculturas algumas vezes eram feitas sentadas, mas também eram feitas em pé. E quando as pessoas eram representadas nessa posição, tinham sempre uma perna na frente da outra para equilibrar a composição do corpo. E os braços geralmente estavam colados no corpo também. A pintura egípcia registrava todos os aspectos sociais dessa cultura. Os egípcios utilizavam cores extraídas da natureza, principalmente tons terrosos, o azul do lápis lazuli e o verde da aquamarine. Eles representavam cenas de plantio às margens do rio Nilo, representavam cenas do cotidiano da vida da nobreza, representavam também os feitos dos faraós e principalmente as divindades fazendo funções que eram exigidas deles. Como, por exemplo, o deus Anubis, que era responsável pela passagem dessa vida para a vida após a morte e que foi representado diversas vezes no processo de mumificação, como se ele mesmo fizesse parte desse processo para a preservação do corpo para a vida após a morte. Temos algumas características muito importantes dessa pintura, sendo que a principal é a lei da frontalidade. Os corpos deveriam ser representados sempre com o tronco de frente e a cabeça de lado, os olhos virados para frente e os pés virados de lado também. Então a gente tem que pensar assim, tudo que está no meio deveria ser representado de frente e as extremidades de lado. Eles acreditavam que dessa forma poderiam representar grande parte das características dessas pessoas. Nós não temos, assim, dentro da pintura egípcia, uma grande evolução, porque assim como a sociedade era uma sociedade que não tinha muita mobilidade, enfim, não tinha mobilidade nenhuma, porque quem nasceu escravo morria escravo, a geração toda era de escravos, porque sua classe social era definida pelas divindades. Na pintura também era uma coisa muito rígida, eles não tiveram assim muitas evoluções. Eles também ignoravam totalmente a questão da profundidade, eles não sabiam aplicar técnicas de 3 dimensões, a perspectiva. Então todas as figuras eram representadas de forma chapada, tanto figuras quanto paisagens. Inclusive tem algumas imagens de pinturas desse período em que tem uma paisagem, por exemplo, vista de frente com a árvore vista de cima, enfim. Eles não sabiam como organizar os elementos para que todos pudessem ser percebidos da mesma forma. Vale lembrar que os egípcios dominavam a matemática, a física, a medicina e várias outras ciências. Inclusive, acredita-se que a medicina egípcia era muito avançada. Chegavam a fazer cirurgias de cesárea, cirurgias cerebrais e que era uma população que guardava muito a sua informação. Então, nós não temos assim muitos registros de quais eram as técnicas utilizadas por eles quanto a isso. Inclusive,
Dentro da construção das pirâmides também tem uma coisa muito importante. Nós não temos registros do processo da construção. Então nós não temos planta, fórmulas físicas, matemáticas que levaram à construção dessa arquitetura tão grande, tão diferente. Porque eles simplesmente destruíam. Eles não queriam que outras civilizações tivessem contato com esses dados para que não fizessem também essas construções tão valiosas, tão monumentais. Inclusive, acredita-se que alguns arquitetos e engenheiros chegaram a ser mortos logo após a finalização das pirâmides. Todos os arquivos foram destruídos e outros eram furados os olhos e cortadas as línguas para que eles não ensinassem ninguém como que eles fizeram aquelas construções. A hierarquia era representada na pintura através do tamanho das figuras. Então é muito comum nós encontrarmos imagens nas quais existem pessoas muito grandes próximas de pessoas muito pequenas. As pessoas maiores ocupavam um padrão social elevado, ou seja, divindade, faraó, generais e assim por diante. Então, quanto maior era a sua função social, sua posição social, maior seria o seu tamanho na pintura. Foram encontradas pinturas em templos e principalmente dentro das pirâmides. Geralmente os faraós eram enterrados junto com grande parte das suas riquezas, porque eles iriam usufruir dessa riqueza na vida após a morte. A cultura e a arte egípcia é extremamente rica e até hoje continuamos desvendando os seus mistérios. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscreva no canal se não for inscrito, não perca o vídeo sobre arte rupestre. Terminando esse vídeo, vai lá e assiste, compartilhe nas suas redes sociais. Um grande beijo!